Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal IronSec. Hoje nós falaremos sobre um tema bem interessante, que é a questão do pentest em API, certo? Como é um tema bem longo, eu vou dividir esse vídeo em 2 ou 3 partes, para que não fique um vídeo tão maçante, né? E para que fique melhor o entendimento de vocês, certo? O intuito do vídeo é trazer uma abordagem básica sobre os passos iniciais que você, que você deve ter antes de iniciar um pentest, certo? Antes da gente começar a falar sobre o pentest em API de fato, a gente precisa entender o que é uma API e para que ela serve. Uma API nada mais é que uma interface que serve para conectar um ou vários sistemas. Quando você tem um front-end que quer conectar com um back-end, por exemplo, você pode estar utilizando uma API. Isso tende a facilitar manutenções futuras, atualizações. Você pode segmentar o seu sistema, né, através de várias APIs, por exemplo. Né. Sempre foi assim? Não. No passado, quando não existiam APIs, como é que funcionava? Quando você tinha que conectar o front-end com o back-end, geralmente você pegava o endereçozinho do seu banco de dados lá, da sua database, ia lá e setava direto no seu front-end. Obviamente que isso tinha todo um risco envolvido quando havia um comprometimento, não que você não tenha quando você seta a API. Porém, é mais fácil de você conter quando você tem um incidente de segurança, certo? Bem, onde que uma API ela pode ser usada? Uma API ela pode ser usada em diversas partes do seu sistema. Por exemplo, numa tela de login, quando você informa um endereço de e-mail, sua senha, ele pode estar validando esses dados aí em uma API, e essa API se comunica com um banco de dados, por exemplo, para que você não faça a validação direta no banco de dados. Veja que ele já coloca uma barreira antes do banco, então já torna o sistema mais seguro, tá? A API ela pode ser usada, por exemplo, quando você vai solicitar um aumento de limite, né? Coloquei uma telinha aqui do Nubank, tá? Mas pode ser qualquer outro. Né? Quando você vai solicitar uma alteração de e-mail, telefone, endereço, renda mensal, isso aqui está chamando uma API. Mas qual que é a estrutura de uma API, basicamente? A estrutura de uma API ela é dividida em 2 partes, tá? Ela é dividida entre o host, né, o endereço principal. Se a gente olhar aqui embaixo no rodapé, a gente vai ver que tem, eu coloquei uma referência aqui, é, imagine que de HTTPS até .com seja o host, de APIs em diante é o endpoint, é a API. E aí a gente precisa entender também quais são os métodos HTTPs. Eu trouxe alguns exemplos aqui do GET, do POST, do PUT, do DELETE. Se você não tem noção do que são esses métodos, eu vou deixar uma documentação na descrição para que você possa entender um pouco melhor o que, é que cada método desse faz. Tá? Tem uma explicação básica aqui ao lado, mas eu vou deixar alguns links de referência na descrição do vídeo para que isso facilite a sua vida, certo? Bem, o que é que está acontecendo aqui? Né? Nessa segunda imagem aqui, como vocês podem ver, né, a gente está dando um get no endpoint cliente barra ID, né, e a gente está fornecendo um ID, que é o ID número 1, que corresponde aos dados do Vinícius Monteiro, que traz a profissão dele, que é analista de sistemas, traz o CNPJ, etc. Bem assim é uma API no dia a dia. Bem assim é uma API de outros sistemas, certo? Mas o que é que eu preciso para poder iniciar
de fato o pentest? Bem, vocês vão precisar de um proxy, certo? Os dois proxies mais famigerados que eu conheço é o Burp, e o Burp é o mais famigerado de todos, é o mais famoso de todos, certo? É um software que está no mercado aí, acredito que há mais de uma década, tá? E tem o Kaido, que é esse segundo aqui. Esse Kaido ele vem ganhando força na comunidade, certo? Muito pentester tem utilizado, tem falado muito bem a respeito dele, certo? Mas eu costumo usar o Burp. Eu ainda não testei o Kaido, tá? Fiquei de testar, mas não testei ainda. Posso até criar um vídeo posteriormente mostrando como que é a usabilidade dele para vocês, certo? Mas você precisa de um proxy. Para que você vai precisar de um proxy? Você vai precisar de um proxy para poder interceptar as requisições, entender como é que está sendo feita a chamada, né? Fazer alterações, né? E iniciar o pentest. Postman e o Insomnia são, são softwares que servem para você organizar as suas APIs, para você não ter que estar fazendo determinadas configurações repetitivas. O Postman ele auxilia bastante, tá? Algumas empresas estão banindo o uso porque o Postman ele salva as collections, as coleções de APIs, quando você monta lá, salva na própria nuvem deles. E aí tem toda uma questão de lei geral de proteção de dados envolvida, e aí algumas empresas estão banindo o uso. Atualmente muita gente tem usado o Insomnia como substituto ao Postman, tá? Vou abrir mais tarde e mostrar para vocês como é que funciona cada um deles, certo? Bem, beleza, tenho as ferramentas, né? E o que é que eu uso como base? Qual o framework que eu posso usar como base para poder testar um API, uma API? Bem, vocês podem estar utilizando o OWASP API Security, tá? É um framework que é utilizado a cada 4 anos. Cada 4 anos alguém vai lá e atualiza esse framework, certo? Alguém que eu digo é uma comunidade, tá? Tem vários capítulos espalhados pelo Brasil, tem inclusive um capítulo em João Pessoa, Paraíba, né? E tem outros pelo Brasil também, tá? E como a gente pode observar aqui em 2019, né, a falha top 1 era quebra de level de autorização de objeto, tá? Em terceiro lugar, era a exposição excessiva de dados. O que que acontecia? As APIs elas costumavam, quando determinadas APIs, não digo todas, mas quando você fazia uma determinada chamada, ela costumava, por exemplo, exibir nome completo do usuário. Na maioria das vezes, às vezes exibia CPF. E aí, com o advento da LGPD, esses dados eles começaram a ser mesclados. Aí os desenvolvedores começaram a ter um cuidado maior com isso, certo? Top 8, né, são as falhas de injection, que aí envolve command injection, envolve SQL injection, envolve XSS e por aí vai, certo? Em 2023, ano passado, vocês podem ver que as falhas de injeção, por exemplo, elas não aparecem mais aqui, não figura mais. Então seria top 15, sei lá, top 12, top 13, tá? Mas as falhas mais encontradas, né, não englobam mais injeção, ok? Vou encerrar por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.